Esse é o programa Vida e Missão, e quando vos falo eu me recordo de um hino do nosso inário. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Esse é o programa Vida e Missão, uma oportunidade de encontro com Deus. No programa de hoje você vai conhecer Marileia Binhara, que faz um trabalho muito bonito de evangelismo por meio de cartas. E vê ainda uma reportagem sobre uma das ações sociais da Igreja Metodista. E é claro, a palavra de Deus direto ao seu coração por meio do bispo Paulo Lockman. Agora, no Vida e Missão. Bom dia para você que assiste o Vida e Missão. Está entrando no ar mais um quadro Bom Diálogo e hoje nós vamos conversar com a Marileia Binhara. Ela que é da Igreja Metodista da Tijuca e faz um trabalho muito especial de evangelismo por meio de cartas. Bom dia, Marileia. Bom dia. Eu queria que a senhora começasse explicando para a gente como surgiu esse trabalho. Esse trabalho surgiu na minha vida quando eu fui visitar minha mãe em Curitiba. Ela frequentava a Assembleia de Deus, eu fui para um culto e cheguei antes da hora. Então percebi numa sala que tinha uma senhora sentada e assim parecia estar com uma situação triste ou algum problema. E eu parei na porta e perguntei, precisa de ajuda? Aí ela olhou para mim e começou a chorar. Eu acabei de orar pedindo a Deus que me enviasse alguém para me ajudar. E completou, com certeza você sabe, tem boa letra e gosta de escrever. Falei, é verdade, eu gosto de escrever e tenho uma boa letra. Então ela disse, então você é resposta de oração. E a partir daquele momento ela começou a me explicar o que era o trabalho, que se chamava Amém, né? Atividade Missionária Evangelística Mundial, e que foi uma revelação que um missionário em São Paulo teve. Deus revelou para ele que muitos só viriam para Deus através de uma carta. E eu tenho esse dom de escrever e eu não sabia que era uma coisa de Deus. E a partir desse trabalho eu fui descobrindo que eu mesma, depois que as cartas estavam prontas, eu admirava de ver tanta coisa bonita que Deus dava para as pessoas. Mas como surgiu essa primeira carta que a senhora escreveu? Quando de fato se consolidou esse seu ministério? Que é o seguinte, nesse trabalho, alguém pede uma carta para alguém que está sofrendo, em qualquer situação. Então pode ser alguém que esteja afastado da igreja, alguém que está doente num leito de hospital, uma pessoa que esteja num presídio. Já fiz carta para homossexual, sabe? A família pediu, viciados, drogados. Então é todo tipo de situação, não existe um perfil, entendeu? É uma pessoa que está sofrendo, está passando por uma situação e a família se preocupa, um amigo, alguém se preocupa. Aí pede para fazer a carta, dá o endereço, explica a situação, né? Então, quando eu recebo essa história, eu vou orar por essa pessoa. E quando Deus me dá essa carta, ela vem completa, começo, meio e fim. E a mensagem dessas cartas, como que o conteúdo chega até você? Inspiração de Deus mesmo. Eu não tenho explicação nenhuma. São cartas longas, começo, meio e fim. Nunca apaguei uma palavra. Às vezes palavras até que eu achava que não deveria, porque com muita ousadia, mas eu sempre respeitei isso. Se foi Deus que me deu, vai assim mesmo. E as cartas depois de pronta vão para o altar, a igreja impõe as mãos, ora. Então eu considero assim uma bomba espiritual. O que a pessoa precisa ouvir na hora certa. E a senhora já tem esse trabalho, desenvolve esse trabalho há 27 anos, né? Nesse período todo, a senhora já ouviu algum testemunho, teve a oportunidade de saber o retorno desse trabalho feito pela senhora? Sim, sim. E, inclusive, uma palavra que eu achei pesada, que eu escrevi uma carta chamando uma pessoa de covarde, e pensei na hora, meu Deus, eu não conheço essa pessoa, como que eu vou escrever essa palavra, né? Mas Deus tocou no meu coração que era aquela palavra que tinha que ir, porque no contexto eu disse que a pessoa que abandona a batalha no meio da luta e passa para o lado do inimigo é um covarde, covarde espiritual. Esse homem foi dar um testemunho, voltou para a igreja com toda a família e disse claramente, eu só voltei para a igreja por causa de uma palavra, covarde. Eu nunca fui covarde, ele disse. Eu fui um delegado condecorado por valentia. E essa palavra atingiu o homem profundamente.
E depois dessa carta ele resolveu voltar para a igreja. E como que está estruturado o seu ministério? Você se identifica? Tem gente te ajudando? Você sente falta de pessoas te ajudando? Seria importante se tivesse mais pessoas fazendo, né? Mas tem que ter vocação, tem que gostar, tem que ter boa letra, tem que ser chamado mesmo, né? E eu não posso me identificar. Esse é o mistério. Alguém me pede para escrever uma carta e Deus dá a revelação da carta, né? E vai apenas o carimbo da igreja, porque as pessoas não podem se apegar à minha pessoa. Porque não é a Marileia, é Deus, através de mim, como um canal, que vai levar essas mensagens. E a senhora já escreveu cartas de vários tipos, né? Sim, todas as situações imagináveis. A carta para o presidiário, por exemplo, o presidiário lê e relê dezenas de vezes. E essa carta circula, não só dentro da cela, vai passando de mão em mão, porque as almas ali estão sedentas. E é uma carta muito interessante, porque fala que o homem que está livre aqui fora, às vezes está prisioneiro de vícios, de coisas negativas, e não consegue ser feliz. E às vezes lá dentro, preso fisicamente, ele pode ter a liberdade de conhecer a verdade, de ser uma pessoa espiritualmente livre e se preparar para a vida lá fora, quando sair. Agora, dona Marileia, a gente quer saber um pouco mais de você. Como que você chegou até Jesus? Conta um pouquinho para a gente do seu testemunho. Sim, mais por causa da minha mãe, sabe? Eu casei muito jovem, um casamento que não foi muito legal, muito sofrimento. E eu sempre via minha mãe orando muito. Minha mãe sempre orando, pedindo por todos. E aquilo me incentivou a ir para a igreja. Ela era da Assembleia de Deus e eu passei a frequentar a Assembleia de Deus. E o que aconteceu foi que a minha irmã começou a namorar um rapaz que fazia teologia, se preparava para ser pastor. Então, quando ele foi ser pastor, nós queríamos estar perto para assistir, para dar força, né? Então, a família toda passou a ir assistir e acabamos saindo da Assembleia, indo para a Igreja Metodista, toda a família. E nesse trabalho, né, todo tão bonito que a senhora desenvolve, principalmente hoje em dia que tem tantos meios, né, virtuais, e-mail, chats, enfim, e a senhora conservando isso. A gente queria saber, já teve algum momento na sua vida que uma carta teria feito uma diferença? Com certeza. Tive meus percalços, né? Houve momentos em que eu também tive um pouco fria, afastada um pouco da igreja, situações que eu passei que realmente, se eu tivesse recebido uma carta, teria sido muito bom. Mas eu percebi que não adianta a pessoa ficar em cima do muro, sabe? Às vezes, em busca da tal da felicidade, a pessoa deixa se levar pelas coisas do mundo e vai se afastando da igreja, sem perceber. Então, eu cheguei à conclusão que ou você tem uma vida centrada na vontade do Senhor, senão não adianta. Está na igreja só para fazer número, sabe? E aí Deus não vai operar. Queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa e parabenizá-la por esse trabalho tão bonito que a senhora desenvolve, né, Fabrício? Que é para a honra e glória do nome do Senhor. Com certeza. E você continue aí com a gente. A seguir, você escuta uma mensagem de Deus vinda ao seu coração por meio da vida do bispo Paulo Lockman. O metodista e subtenente do Corpo de Bombeiros, Jorge Lázaro, é um paizão para as crianças da comunidade do Parque União. Com o apoio da corporação e da igreja na localidade, ele participa do projeto Soldados de Cristo e tem contribuído com a formação de mais de 40 pequeninos. Aí o Senhor começou a trazer na minha mente, caramba, podia pegar essas crianças, ensinar uma ordem unida básica a eles, o sentido firme, cobrir, descansar, e fazer com que eles proclamassem o Evangelho do Senhor através da palavra de Deus, como se fosse soldado de Cristo. Lázaro e outros parceiros do Corpo de Bombeiros têm disciplinado o Exército Mirim com o auxílio do regulamento militar. Mas a ordem que mantém esses soldadinhos de pé vem mesmo da palavra de Deus, ensinada a eles durante as atividades. Qual é a sua missão? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é a luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Hoje nós temos basicamente uma escola dominical com uma frequência entre 50 a 70 crianças. Porque o objetivo principal é esse, minha irmã, é ensinar a palavra de Deus a elas. Esse trabalho vem ajudando a transformar também a vida dos pais e familiares e é uma esperança para o futuro dessas crianças, que contam também com os espaços da igreja local.
É uma comunidade onde o vício, né, o tráfico, a prostituição, né, está cada vez mais envolvendo os jovens, as crianças. Eu vejo crianças ali de 10 anos de idade, 8 anos de idade, que ficam até pela madrugada, né, na rua, né? E isso tem minado a nossa emoção, nossa vida emocional. A gente chora por conta disso. Nós colocamos isso como prioridade na nossa comunidade de fé, na Igreja Metodista ali em Parque União. Ela é uma missão pela qual Deus confiou aos nossos corações, e com essa ajuda do nosso irmão Lázaro, Deus tem suprido a nossa necessidade, né, de poder estar fazendo com que essas crianças venham a aprender a cada dia mais, né, essa importância de estar no caminho do Senhor. Em paralelo ao apoio às crianças, os cristãos da corporação realizam cultos mensais na unidade e nas proximidades, o que tem transformado a realidade local e sido também um exemplo aos olhos dos pequeninos. E quando nós começamos a vir para cá para trazer o poder de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo começou a mover nesse lugar. O índice de acidente na nossa área diminuiu bastante. A mortandade aqui foi a 0, graças a Deus acabou. Pai pela Fé é o que há 3 anos o metodista Lázaro tem sido para as crianças do Parque União, por meio do projeto Soldados de Cristo, um elo que surgiu da união entre a disciplina aprendida no quartel e o amor de Deus. Você conhece o Jornal Avante? Ele é um dos principais veículos de informação da Igreja Metodista no estado do Rio de Janeiro. No Avante você encontra reflexão bíblica, testemunhos de fé, notícias das igrejas, ações sociais e missionárias. Tudo especialmente preparado para edificar e abençoar vidas. Jornal Avante. Informação que gera vida e estimula a missão. Conheça a Editora Chama. Faça-nos uma visita. www.editorachama.com.br. Siga-nos nas redes sociais. twitter.com/editorachama e facebook.com/editorachama. Editora Chama. Prazer em conhecer e compartilhar o conhecimento de Deus. Você pode contribuir com o programa Vida em Missão e os projetos da Igreja Metodista no estado do Rio de Janeiro. Associação da Igreja Metodista, Banco Bradesco, agência 1414-1, conta corrente 0045452-4. A agenda da Igreja Metodista esta semana está cheia de novidades para você. Confira agora o que vem por aí. Hoje, os jovens do Distrito de Caxias realizam o primeiro culto distrital da juventude. O evento começa às 6h30 da noite, com muito louvor e adoração. Na segunda-feira, a Igreja Metodista em Itaguaí realiza um estudo da Palavra de Deus, com muita comunhão a partir das 8 horas da noite. No próximo sábado, a Igreja Metodista Central em Bangu convida você para participar da Festa Tropical, com muito louvor e brincadeiras, a partir das 7 horas da noite. Também no próximo sábado, acontece o culto jovem da Igreja Metodista em Jardim Paraíso 2, às 7 horas da noite. Participe! O convite está feito, então venha, queremos receber a sua visita. É muito bom mesmo, chegar até você com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é uma fonte de bênçãos inesgotáveis. E eu queria, nessa manhã, ler com você o Evangelho de João, no capítulo 14, que começa nos dizendo assim, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é mais um texto bastante conhecido, especialmente o verso 6, onde até mesmo quem não está muito achegado à Bíblia, né, sabe essa frase, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Gosto de falar do Evangelho com as pessoas e muitas vezes, ao falar do Evangelho, eu encontro pessoas que me dizem uma frase famosa, tenho até compartilhado nas igrejas e até faço assim uma estatística para que me digam quantos já ouviram as pessoas proferir tal frase, né? Ah, muito bom. O senhor é de que igreja? Eu falei, eu sou da igreja metodista, eu sou pastor, bispo da igreja. Quase sempre não falo bispo, até porque eu me sinto muito confortável em ser pastor. Não seria bispo se não fosse pastor, né? Mas, e aí daqui a pouco a pessoa diz, eu acho importante ter uma religião. E vem a frase, afinal, todos os caminhos levam a Deus. E aí eu sou obrigado a dizer para a pessoa, como estou dizendo para você, não são todos os caminhos que levam a Deus. A Bíblia, quando fala de caminho, ela fala, tem muitas frases a respeito de caminho, mas uma das mais clássicas usada e dita por Jesus, que diz que estreito é o caminho que conduz à vida e largo é o caminho que conduz à perdição. Ou seja, estreito é o caminho que conduz à vida e tem vida para você, porque, de fato, seguir a Jesus é um desafio diário. E largo o caminho que conduz à perdição, porque não tem ninguém para dizer para você que está errado. Você é juiz de você mesmo. Então você acaba se tornando liberal, licencioso, tudo pode, e você vai servindo ao diabo, porque você vai servindo aos prazeres da carne, você é o centro das atenções, e tudo que te dá prazer você quer, mesmo que isso seja em detrimento e em prejuízo de terceiros. E aí você vai acumulando lágrimas pelo caminho, ora lágrimas suas, ora lágrimas dos outros. E nessa caminhada, que é larga, porque ninguém impede você, por isso é largo, você vai parar no inferno. E você constrói um inferno na sua própria vida. Porque não pode ser feliz alguém que faz os outros infelizes para tentar ser feliz. Mas o caminho é estreito, que conduz à vida. Porque não é muitos que andam por ele, diz Jesus. Muitos optam, e basta a gente olhar a sociedade em geral, muitos optam pelo caminho largo. Mas veja bem, para chegar a uma conclusão correta sobre o versículo 6, é necessário percorrer o restante. O capítulo 14 do Evangelho de João, ele abre um grande discurso de Jesus, que vai do capítulo 14 ao capítulo 17. 14, 15 e 16 é uma reflexão trinitária, uma reflexão que afirma o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E podemos afirmar que em cada um deles está um legado, instruções de Jesus. E essas instruções que começam no capítulo 14, elas se reportam ao que está dito no capítulo 13, quando nós encontramos com muita clareza Jesus ensinando o seguinte e advertindo os discípulos do seguinte, que ele iria para junto do Pai, não é? Ele fala assim, capítulo 13, versículo 33, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo, a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. E mais adiante, ele adverte dizendo o seguinte, no mesmo capítulo, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Basicamente, o capítulo 14 abre diante de uma perplexidade. Eles haviam convivido por cerca de 3 anos com Jesus, haviam experimentado sustento, a provisão para a vida deles. Deve ter sido uma experiência inigualável estar na companhia de Jesus.
E de repente Jesus diz, eu vou partir. E para onde vou, vocês não podem ir agora. E então Jesus discerne, percebe, baixa sobre eles assim um estado de prostração, um estado de sensação de abandono. E aí Jesus diz, não se turbe o vosso coração, ou não se entristeça o vosso coração, como pede outra tradução. Credes em Deus, crede também em mim. Aqui tem uma receita, sabe? Uma receita para um coração atribulado, uma receita para um coração carente, uma receita para uma alma que se sente abandonada. Quando nós vamos no médico, o que o médico diz para você? Olha, depois de pedir os exames, olha os seus exames e diz, olha, você vai tomar esse medicamento de 8 em 8 horas, ou esse outro medicamento em 12 horas, e você obedece. E você vai tomar por 30 dias, ou às vezes você vai ter que tomar essa medicação o resto da sua vida. Existe até essa prescrição. E aqui o que Jesus está fazendo é receitar. Ele está dizendo, credes em Deus e crede também em mim. Ou seja, a fé como alimento, a fé como sustento, a fé como instrumento de cura. E olha aqui, agir com fé é um exercício. Fé, como diz Hebreus, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. No momento em que você pode ver alguma coisa e pode afirmar alguma coisa tocando nela, isso não é fé, isso é constatação. Fé é você olhar para essa palavra e crer no que Jesus disse. Eu estou cuidando de tudo. Credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, eu sou o caminho. Eu não sou um caminho. Os que dizem todos os caminhos levam a Deus, entendem que qualquer religiosidade leva a Deus. Mas não é isso que está na Bíblia. Não há a possibilidade de outros caminhos. Há um só caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Jesus não está dizendo que a verdade é um conjunto de doutrinas. Nós cristãos temos algumas afirmações doutrinárias baseadas no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, não é? Mas a verdade é mais do que doutrina. A verdade é uma pessoa. E quando você conhece essa pessoa, a clareza, a convicção, a experiência da vivência junto de Jesus transmite a você certeza de que Ele é a verdade. E você experimenta o resultado de crer nessa verdade de Jesus. E a vida, Ele é a vida. Não há vida fora de Jesus. No mesmo Evangelho de João, Jesus afirma isso, né? Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, no capítulo 10, versículo 10, você encontra essa afirmação e muitas outras afirmações. O tema sobre a vida é vital no Evangelho de João. E por fim ele diz o seguinte, se você crer, você tem futuro. Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Existe um lugar preparado por Deus, onde nós vamos passar a eternidade. A grande pergunta que precisa ser feita, especialmente nessa manhã, é onde você vai passar a eternidade. Muitos de nós não gostamos da ideia de contemplar esse fato, mas nós vamos passar. Um dia vamos deixar este mundo. E onde você deseja passar a eternidade? Quero dizer para você que eu tenho certeza que eu vou passar a eternidade com o meu Senhor e o meu Salvador, Jesus Cristo. E eu gostaria imensamente de, através dessa palavra, despertar seu coração para a verdade que é Cristo, para o caminho que é Cristo, para a vida que é Cristo. Que Ele possa te abençoar, que Ele possa orientar a sua vida, que Ele possa tomar na sua mão e ajudar você a experimentar a vida em abundância que só Jesus pode dar. Deus vivo, Senhor do céu e da terra, nesta manhã gloriosa,
Nós queremos, ó Deus, que aquilo que nós já experimentamos, Jesus como Senhor e Salvador, Jesus como o caminho para a nossa vida, Jesus como a verdade, nós queremos que aqueles que nos assistem, que ainda não experimentaram isso, possam dobrar seus joelhos e dizer: sim, Jesus, eu também quero. Eu quero ter a certeza da salvação, eu quero experimentar este gozo nesses dias aqui e na eternidade. Eu oro em favor de cada uma dessas pessoas, no nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria ter você conosco. Continue conosco no próximo sábado e que Deus te abençoe. Em Salmo 150, a palavra de Deus diz: louvai a Deus com saltério e com harpa, entrai em sua presença com adufes e danças, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Estou aqui pra celebrar a obra que foi feita na cruz. As minhas mãos vou levantar, louvando a Jesus. Fui formado pra louvor da tua glória. Eu vim pra declarar que Ele é o Rei, Ele é o Rei. Eu quero dançar na presença do Rei, eu quero dançar na presença do Rei. Com salmos de alegria e ações de graça, eu vou dançar na presença do Rei. Eu quero dançar na presença do